acredito que estejamos todos mais ou menos harmonizados, né? Ou harmonizados, através das preces, aqueles que chegaram um pouquinho antes, e todos nós que viemos com a intenção do aprendizado da noite, com certeza, nós já estamos com os corações voltados uns para os outros, né? Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus pela bênção da vida e por estarmos aqui mais uma vez buscando o encontro com Jesus, o encontro com Deus. Que nosso Pai Celestial nos abençoe, nos proteja e nos dê condições para o entendimento das palavras do nosso irmão que vai passar para nós na noite de hoje. Que assim seja. São Antônio Nascimento, pode chegar, é o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e é muito bom recebê-lo novamente aqui. Um bom trabalho para o senhor. Uma boa noite a todos. Enquanto nós organizamos aqui a transmissão, isso, o enquadramento aqui, pronto. Agora acho que está bom. Isso, então a gente fica muito satisfeito de estarmos novamente aqui, né, participando do mês espírita dessa instituição, né, que há mais de 30 anos, 38, se não falo, 34, ó, já estou botando um pouco para mais, viu, 34 anos de fundação em que tem certamente apresentado serviços relevantes, né, à região, à cidade, né? E todos nós que já participamos de uma casa espírita, que estamos aqui, que estão assistindo, que já foram a ser uma casa espírita, trazem uma experiência muito viva no coração. O que é uma casa espírita, né? Por que esse espaço, né? Especialmente Centro Espírita Allan Kardec, o nome do codificador, né? Luz Eterna, né? Nome e sobrenome, né? Bem posta, né? Muito interessante. Uma casa espírita, ela surge, né, a partir da sequência, né, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que Allan Kardec funda como o primeiro centro espírita do mundo. Allan Kardec, acredito que todos já sabem, ou aqueles que estão vendo pela primeira vez, é o codificador da doutrina espírita, né? E o espiritismo surge no mundo a partir da primeira obra que ele lança, que é o Livro dos Espíritos, né, em 18 de abril de 1857. Isso aí, certamente, é de conhecimento praticamente público, né? Mas Allan Kardec traz alguma coisa nova, o que Allan Kardec agrega, né? O que o Espiritismo traz de diferente, né? Porque, afinal de contas, né, durante praticamente 18 séculos, a humanidade, né, ou pelo menos grande parte da humanidade, especialmente a humanidade mais ocidental aqui, teve como referência, né, a Bíblia, né, os escritos, né, resgatados dos relatos dos apóstolos, tá? Especialmente os 4 evangelistas, João, Marcos, Lucas, né, que conviveram com Jesus ou com aqueles que estavam próximos de Jesus e conseguiram deixar registrado alguns anos depois as histórias, né, os ensinamentos, as parábolas de Jesus. E a mensagem de Jesus, ela traz uma revelação muito forte, que na essência, né, a gente pode dizer que Jesus apresenta para nós uma nova proposta, uma proposta de fraternidade, uma proposta de compaixão, uma proposta de amor, né? E ela vem, né, numa sequência em que a humanidade já estava buscando entender a existência terrena, né? Entender qual é o sentido, fazer a conexão com o alto, com a espiritualidade, isso desde a época das cavernas, né? Quando os homens já faziam as suas oferendas, já colocavam, digamos assim, denominação de deuses, né, para aquelas forças da natureza que eles não conheciam, o trovão, a fertilidade da semente, dos animais, né? Então surge na mitologia grega, em todas as histórias antigas, os deuses, né, os deuses do paganismo que se chama.
Mas eram vários deuses, né? Inclusive havia luta entre os deuses, né? Em alguns pensamentos até pensava se organizar um deus maior de todos, os Zeus, né? Que era o chefão de todos, mas mesmo assim a coisa era meio complicada. Se a gente for ver a mitologia grega, o pessoal não se acertava muito bem, apesar de serem divindades, de terem poder, tudo, né? Mas aí surgiu, né, ainda na época bastante antiga, praticamente quase 4.000 anos atrás, né, entre o povo hebreu, né, um sacerdote, um guia, né, um orientador, que foi o Moisés. E o Moisés apresenta, assim, na sua trajetória, além de guiar o povo hebreu, né, do cativeiro do Egito, que ficou aqueles 40 anos no deserto, né, para que se renovasse até encontrar a conhecida terra prometida, que até hoje eles lutam, né, e buscam esse espaço. Mas Moisés, ele apresenta para nós as tábuas da lei, que se chama, os 10 mandamentos, e que basicamente apresenta para nós uma proposta de que a gente não faça para o outro que é aquilo que ele não gostaria que fizesse para nós, né? Ele apresenta um princípio de justiça, né? E nos 10 mandamentos, se a gente for ver, basicamente Moisés apresenta em 8 que tu não deve fazer. Tu não deve roubar, tu não deve prestar falso testemunho, né? Não deve cobiçar, invejar, não deve matar, não deve adulterar. Aqueles princípios básicos que, se eles não são seguidos, vai dar fofoca, vai dar briga, vai dar polarização, vai dar luta, vai dar discussão, e as pessoas vão romper qualquer relação. Porque eu faço para o outro, né, algo que, se fosse fazer para mim, diz, não, isso aqui para mim não me serve, eu não aceito que faça comigo. E Moisés nos lembra, diz, não faz para o outro isso, não faz, é o princípio mínimo de civilidade e de justiça. Quando veio Jesus inclusive questiona, né, os próprios doutores da lei, que disseram, né, ele é um revolucionário, ele quer destruir tudo aquilo que a gente tem da nossa revelação do Moisés, né, da lei de Deus que eles conheciam até agora. E Jesus diz, não, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Quer dizer, quando ele dizer cumprimento, eu vim colocá-la em prática. E como é que Jesus coloca em prática? Não só não fazendo aquilo que não deveria ser feito, né, que Moisés já apresenta, mas fazendo, né, oferecendo o que a gente pode dizer uma outra face. Quer dizer, um outro lado da gente perceber. Porque depois nós entendemos, e o próprio Espiritismo, os benfeitores espirituais nos apresentam, que não basta só a gente não fazer o mal, né? Se eu não faço o mal, eu fico inerte, né? E mesmo assim, se eu fico só na minha lá, não me envolvo, não faço nada, vai ter alguém que vai ocupar aquele espaço e que, de repente, por audácia, por materialismo, por orgulho, por, digamos assim, arrogância, ele vai tentar passar por cima dos outros. Então, a proposta para que a humanidade possa viver melhor e que começa a vivência dentro da família é fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Então, Jesus diz assim, toda a lei de Moisés e os profetas estão num novo mandamento que eu vos dou. Amar a Deus sobre todas as coisas, não esquecer que nós não somos desse mundo, que nós somos um espírito, uma essência, uma consciência que sobrevive além da matéria, e isso muda tudo. Porque a gente vive no mundo, mas a gente não é desse mundo, né? A gente vai lutar, vai estudar, vai trabalhar, vai construir a casa, vai organizar algumas coisas, mas são apenas condições passageiras, temporárias. Eu não fico com aquilo ali, né? São tesouros que eu posso usar, se for justo, se for adequado, usufruir, mas se eu quero acumular e pensar, aquilo ali se torna uma ganância, um orgulho, uma vaidade, e certamente vai ter dificuldade para o outro, né? Quando eu só penso em mim mesmo, né? É claro que a pessoa tem, às vezes, pelo trabalho, pelo esforço, ele pode usar e acumular os recursos que, se ele colocar aquilo para produzir, por exemplo, montar uma empresa, trabalhar, dar emprego, pagar impostos, organizar, eles fazem a benefício da sociedade como um todo, é uma boa utilização da riqueza, como nós encontramos, inclusive, no Evangelho. Mas, se eu penso só em mim, só em acumular e só ficar para mim, independente dos outros, né?
aí eu estou vivendo uma vida materializada. Só que esses tesouros, que os ladrões podem roubar, né, pode ser sequestrado, né, e que as traças, o tempo vai corroer, que eu não vou levar, né? Se eu estiver preso a aquele tesouro ali, que ele é enganoso, ali não vai estar a felicidade verdadeira, né? A felicidade verdadeira são aqueles tesouros que eu vou poder levar aonde quer que eu esteja, que basicamente é eu estar em paz, eu estar com a minha consciência tranquila, eu cultivar tesouros que são preciosos, a amizade, né? A oportunidade de usar bem os nossos talentos, de trabalhar, a alegria de servir, de contribuir, de fazer alguma coisa, né? A gente chegou aqui e viu o pessoal ali já organizando alguma coisa dos alimentos para preparar, né, o alimento que vai ser servido amanhã pela manhã, na segunda-feira, tudo. E certamente o pessoal que está envolvido ali vem de boa vontade. Acho que o salário não é muito, né, João? Não é muito, né? Mas assim, o salário ele é impagável, porque ele é uma moeda imperecível. Assim. Eu não faço aquilo para ficar de bem com Deus. A satisfação natural que eu já sinto, essa é uma conquista. É uma conquista, né? A alegria de servir, de ser bom, e fazer para o outro, porque quando eu vejo alguém, como nós falávamos, especialmente nesse final de semana que esfria de novo, tu tá frio, tu tá com fome, tu comer um prato de sopa, tu pegar um arroz, um carreteiro, um pão, né, com uma caneca de café, um leite quente, um chocolate, quanto aquilo é bom, quanto faz bem para aquele ser humano, inclusive, principalmente, quando aquilo é dado com calor humano, é dado aquilo ali com respeito, com empatia, com solidariedade, a pessoa, poxa, realmente que bom que tem alguém que minimiza a minha dor nesse momento. Então, quando eu tenho essa empatia e vejo, se eu tivesse numa condição dessa, né, certamente eu ia valorizar uma ação dessa. Então, fazer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. E Jesus, então, apresenta esse segundo mandamento, olha, esse mandamento maior, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Na doutrina espírita, né, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira edição tinha só 13, é verdade, né? Era 501 perguntas e respostas. Na definitiva que a gente conhece são 1018, né? 1019, a 1011 não foi numerada, então, mas hoje tem as 4 partes. E da terceira parte do Livro dos Espíritos, né, Kardec apresenta as leis morais. Tá? As leis morais, quer dizer, exatamente essa regra de bem proceder, que é a moralidade, e que está na essência de qualquer sentimento de espiritualidade, de amor ao próximo, de humanidade, podemos dizer assim, ao menos. Tá? E dessa etapa, né, Kardec depois tem a oportunidade, né, o Livro do Espírito é de 57, em 64 ele lança, né, a terceira obra dele, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e que os Espíritos dizem que é uma obra que é muito significativa para a própria humanidade, que ela é essencial para a humanidade. E o que Kardec faz ali? Ele une, né, resgata as máximas morais do Cristo, os bons ensinamentos, que não se perderam ao longo do tempo, e mesmo que as religiões cristãs, né, tenham se sedimentado, tem a Bíblia de Jerusalém, Bíblia isso, igreja disso, igreja daquilo, que a gente às vezes se surpreende pela quantidade, e às vezes alguma dando uma interpretação um pouco diferente, um viés. Vocês viram até há pouco tempo atrás, agora uma dissidência dentro da Igreja Católica, lá, e que o Papa entrou numa divergência lá com o segmento do catolicismo mais, digamos assim, conservador, né, mais com missa em latim e tudo mais. Essas situações ali são letras que matam, mas a essência, que é o que deve nos nortear, foi essa que Allan Kardec pegou, né? As máximas morais do Cristo, né? Aclarou, né, com o ensino dos Espíritos, né, com aquelas mensagens dos Espíritos que falavam, que reforçavam sobre o Evangelho de Jesus, né, e apresenta ela em um Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro com 28 capítulos, com uma espécie de roteiro para o dia a dia, para a sua aplicação prática, né? Quem de nós já não teve a experiência de estar lá num momento de angústia, estar em alguma situação de dificuldade, diz assim, faz um evangelho,
E aí tu abre lá o Evangelho, vem a reflexão e tal, e aquela mensagem te serve, e às vezes cai como uma luva ali. Por quê? Porque ele é um código comportamental. Ele apresenta, por exemplo, lá no capítulo 5º, né, que é o maior capítulo, Bem-aventurados aflitos, fala das nossas aflições de hoje, né? E se a gente não entende, não consegue entender a causa que originou a minha aflição de hoje, ele vai nos explicar, inclusive, que Deus é justo, que é bom, que é misericordioso e que aquele desafio que eu estou passando, ele não errou de porta. Ele tem um vínculo comigo, ele tem um chamado, ou para um resgate de um débito do passado, de algo que eu não fiz adequadamente, que eu preciso, como que entrar em prova de segunda época e ter que refazer, ou então, é um novo desafio para que eu teste exatamente aqueles conhecimentos que eu estou recebendo e que quando eu sou levado a exercitar, é diferente. É diferente, ainda falava hoje com um companheiro nosso, lá do interior, lá da região do Santo Ângelo, que a gente conhece desde jovem, né? E falando lá da situação da esposa, que descobriu que está com uma enfermidade, uma neoplasia, um câncer de mama, né? Que começou o tratamento, agora fizeram mais alguns exames, descobriram que já tem algumas metástases e tudo, e vão ter que enfrentar um desafio, assim, que ninguém quer passar por ele. Mas, no momento, assim, mulher jovem, eles, tal, dizer, não estava no planejamento, ninguém quer isso, né? Mas, eu preciso ter resignação ativa, quer dizer, se veio para mim, Deus é bom, é justo, é misericordioso, há de que ter algum tipo de ensinamento, claro, já marcou as consultas, está buscando o tratamento, tudo, e confiar em Deus, nos desígnios divinos, fazer a parte que lhe cabe, e o resto é com Deus. Mas, por que eu estou fazendo? Eu sou bom, eu evangelizo, eu faço isso, faço aquilo, por que não aparece naquele lá o corrupto que está lá no jornal, que está no noticiário, por que não pega o outro lá, o assassino, por que não pega lá? Não é? Por que para mim? Tá? Por que veio aqui? Que eu me esforço, olha, eu tento fazer o melhor possível, e mesmo assim, como diz o ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, tá? Mas é uma oportunidade, um testemunho, porque se está tudo bem, é fácil eu agir bem. Por isso, o capítulo 6º, depois dos bem-aventurados aflitos, é o Cristo Consolador. E aí a gente lembra que o Evangelho de Jesus, ele nos consola. E nos consolar, né, sabe aquele aconchego, aquele apoio, diz, olha, estou contigo. Tenha coragem, tenha fé, nós vamos passar junto por isso, seja o que Deus quiser. E aí, logicamente, que nós que temos esta visão de que a gente já viveu antes. Nós somos espíritos que trazemos bagagem do passado, com talentos, com responsabilidades, com pendências do passado, que renascemos na Terra, que estamos numa experiência e que estamos fazendo escolha agora que vão ecoar para o nosso futuro, ainda nesta existência e para o futuro, para as próximas encarnações. Então, eu preciso ter fé no futuro e confiar nesses desígnios divinos. Confiar. E aí o Evangelho nos dá essa força. O Evangelho, ele é para nós esse roteiro que pode nos dar a coragem. A coragem para dizer que eu posso enfrentar, que eu vou buscar ajuda e que certamente eu não estou desamparado. Mas eu queria já melhorar rápido, eu vou lá no centro espírita, né? Eu vou frequento, né? Acho que num mês dá para resolver, já está tudo melhorou, já limpou os problemas, desapareceu tudo e tal. Tem que ter paciência, porque o tempo de Deus, ele é diferente. E às vezes, exatamente aquele calvário, aquele sofrimento, aquela rotina que eu tenho que fazer, passar aquilo, ele é o trabalho para uma cura, ou para um testemunho, que a gente chama. Um testemunho. Uma outra pessoa que a gente conhece, próxima também com câncer de mama, que já vem lutando há mais tempo, aí estava num tratamento novo lá, deu um pequeno resultado, daí agora foi fazer uns exames, teria que fazer mais uma etapa, e o organismo não está bem, não pode fazer o tratamento. E aí, fiquei chateado, porque
O médico disse que o tratamento nesse momento seria pior do que eu esperar mais uns dias, eu não sei como é que vai ficar. É natural que gera angústia, tudo. E aí aquela resignação. A resignação, assim, quer dizer, está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus. O que eu posso fazer? Manter um pensamento positivo, repensar a minha trajetória e em cada momento ver o que eu posso fazer de diferente. O que eu posso contribuir? Dizer, não, mas agora eu estou enfermo, não posso sair, ajudar, não tenho nem indicação de ir lá e ajudar na sopa lá do centro espírita, porque estou com a imunidade mais frágil, se eu for lá, é natural, vou seguir as recomendações. Mas eu posso fazer uma vibração, eu posso orar, eu posso manter a minha boa, meu astral. E esse é um testemunho, é um fortalecimento de fé. E esta fé que faz com que eu tenha certeza de que está tudo certo, que Deus está no comando. A própria ciência médica diz que isso aí nos ajuda, nos fortalece, que ele fortalece aquilo que se chama psiconeuroimunologia, né? Neuroimunologia, se a gente for em qualquer farmácia ali, tu vai ver um complexo vitamínico que fortalece a imunidade. Não sei se fortalece mesmo, o que tem lá, uns dizem que ajuda, outros não ajuda e tal. Vitamina C, aquelas efervescentes, né? Tem alguns momentos que tem indicação, qualquer coisa a gente conversa com o médico da gente, né? Ou para quem tenha lá, para eu verificar. Mas assim, ó, tem algo que pode fortalecer um sistema interno. E o que todos os, né, os estudiosos do comportamento humano dizem que a fé, ela fortalece as nossas defesas. Ela faz com que as imunoglobulinas e outras substâncias que são básicas, elas fiquem na melhor condição possível. Então vale a pena. Então o Espiritismo, quando ele conecta com o Evangelho e traz, em especial nessa obra que a gente citou, o Evangelho segundo o Espiritismo, e se apresenta como esse roteiro prático para que a gente possa viver no dia a dia, ele é sim um roteiro para que a gente possa viver melhor. Não é por acaso, né, que a gente recomenda nas casas espíritas a prática do Evangelho no lar. Normalmente a área da família faz isso, né, sugere, né, orienta, tem às vezes até equipes, né, em algumas casas que ensinam, explicam, às vezes tem os folhetinhos lá de como fazer o Evangelho no lar. E ele é fundamental, por quê? Porque eu me conecto com o Evangelho. Eu me conecto com um bom pensamento. E quando eu estou, às vezes, vários integrantes da família com aquele mesmo objetivo, e na lição de hoje fala em perdão das ofensas, fala em afabilidade, fala em doçura, né? Fala em elevar o nosso comportamento, aquilo nos compromete. E aquilo cria, de certa forma, um pacto para que a gente possa exercitar na prática aquilo que está em palavras lá, numa tipografia, num papel, que se tiver ali só registrado, não tem muito significado. Mas, quando eu pego aquela letra e eu coloco ela em prática, aquela mensagem, ela vivifica, ela fortalece o espírito. Ela fortalece o espírito. Ela tem significado. Quando eu era jovem, bem jovenzinho, eu fiz a primeira comunhão, né, fui formado dentro do catolicismo, felizmente tive essa orientação religiosa, familiar, que eu sou muito grato, né? Porque a gente reencontrou o Evangelho de Jesus. E depois fizemos eu participei lá do grupo de jovens católico, e mesmo um jovem lá, tinha acho que 11, 12 anos, e a gente começou a coordenar, participar, puxar lá num grupo, de que a gente fazia visitas, e era como se fosse um evangelho no lar, todo domingo ia na casa de uma determinada família lá, que recebia e se fazia tipo um evangelho no lar. Hoje a gente entende, uma leitura, alguns comentários, né? Recebia, basicamente, tinha aquela união familiar. Na cidade do interior, lá era bastante comum isso, tá? E às vezes não era incomum a gente ir na casa da família e me chamava a atenção, porque tinha às vezes um móvel onde tinha uma Bíblia aberta, algumas bonitas, dourado, assim, sabe? Aquelas folhas laterais, assim, pintado, um dourado bem bonito, tá?
que era com decoração, eu achava linda aquelas Bíblias, né? Mas às vezes me chamava a atenção que tem algumas, assim, que chegava perto, assim, estava meio empoeirado naquela folha aberta ali, significava que fazia muito tempo que o pessoal não mexia. Então era um objeto de decoração, era bonito estar aqui, tá? É um sentido, mas a utilidade era uso, melhor tivesse bem usado aquilo ali, talvez até com uma folha amassada, rasgada, quem sabe até com uma anotação, porque significava que tu estava estudando, e mais do que isso, aquele conteúdo, você colocar em prática. Quando Jesus nos diz que se a gente conhecer a verdade, ela vai nos libertar, tá? O conhecimento, e aí as verdades espirituais, elas nos libertam da ignorância. E nos inibe, inclusive, de um sofrimento, porque se a lei, ela é de causa e efeito, se eu consigo fazer melhores ações, o resultado vai ser melhor. Se eu aprendo que às vezes é melhor eu ficar em silêncio, para não perder a paz, em vez de ganhar uma discussão e às vezes ganhar um adversário ali, às vezes é uma estratégia de convivência. Se eu começo a perceber que, de repente, no outro, com mais agressividade, com mais instinto, às vezes, de cutucar, então, alguém ali, às vezes, até tentando ocupar um espaço da sua vida que não está bem, que é uma espécie de distração, e por isso uma luta, achar um adversário naquele momento, e eu me preservo disso, fico em silêncio, faço uma prece, vibro pelo outro, não caio naquela armadilha, me mantenho com a consciência tranquila, em paz, eu vivo melhor. E com certeza a psicosfera que vai me envolver ao redor vai ser muito mais favorável. Muito mais favorável. E naturalmente a minha visão em relação ao outro vai ser uma visão de tolerância, tá? De indulgência para com o outro que é diferente, de buscar compreender, inclusive, o porquê daquela outra ação, daquele que age diferente de mim, ou que está num momento infeliz, para que eu possa aceitar, possa acolher. Como Jesus fazia, Jesus não julgava, acolhia as pessoas no caminho, os próprios apóstolos que durante a sua convivência, eles tiveram seus momentos difíceis, né? Acho que muitos já devem ter tido a oportunidade de assistir aquela dramatização daquela série que se chama The Chosen, né? E a gente vê ali a humanidade dos apóstolos, né? Porque somos como nós, eles não eram, entre aspas, santos, assim, uma pessoa perfeita, um espírito perfeito, é Jesus, tanto que está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né? Qual o espírito mais perfeito que Deus nos deu como modelo e guia, para lá a resposta é Jesus. Então, Jesus tinha um comportamento e, logicamente, todo o relato dos que conviveram, dos que registraram a sua vivência, é um relato de coerência, verdadeiramente de vivência da lei de Deus e da lei de amor. E por essa força moral disso é que ele nos chega até hoje. Então, quando nós miramos no Evangelho, aclarado e buscando o apoio que o Espiritismo pode trazer ao cristianismo primitivo, nós também encontramos esse roteiro para que a gente possa viver melhor. Basta uma decisão, basta coragem, basta esse comprometimento, e é lógico que a gente vai ter dias que vão ser mais difíceis, vai ter dias que, sabe, parece que está tudo contra, parece que as coisas não estão dando certo, parece que está tudo mais difícil, parece que tudo está tentando nos tirar do sério naquele dia. Parece. Então eu tenho que ter aquele momento que Jesus nos fala de vigilância, de estar atento. E para que eu não me perca, não perca o norte, assim, não me desequilibre, não saia do ponto, daquilo que eu me proponho de manter a serenidade, a paz. Oração, prece, Senhor, me dá forças, me ajuda, me dá serenidade, me dá paciência nesse momento. Se eu fizer isso, quem sabe a minha consciência fica muito mais tranquila.
tá? E para que eu possa fazer isso, eu preciso cada vez mais avaliar as nascentes do meu coração, me conhecer, ver como é que eu estou, como é que eu estou agindo naquele momento. E a gente às vezes começa a se conhecer, eu percebo quando antes, sabe, quando você vai ter um momento em que você, sabe, já não aguento mais, aí não aguenta e diz umas verdades, ou tem um comportamento inadequado lá, que depois tu te arrepende de ter feito, se a gente começa a avaliar, a gente vai vendo o tempo que, sabe, aquele copo vai enchendo. Então eu preciso me conhecer. E às vezes eu preciso fazer algo, inclusive, para me desestressar, para aliviar. Porque a vida nos traz tantas pressões no trabalho, na notícia que a gente vê, entende? Agora também estava vindo para cá e aí, conversando, aproveitei para ligar ali no Viva Voz ali do carro, conversando com a minha irmã que está lá em Santo Ângelo, me contando que foi assistir um filme com o filho, com o marido e tal, e tinha algumas cenas do filme lá que eram meio agressivas e tal, violência. Então, olha, eles gostaram lá, homem de luta e tal, e eu não me senti bem. E aí eu saí do cinema, fiquei lá no hall, lá na entrada do cinema, aguardando, porque é um autoconhecimento, aquilo para ela não lhe servia mais. Vou brigar, tirar os outros. Cada um no seu momento, respeito, mas eu saí. Porque se ela fica lá, vai ficar assim, não estou gostando disso, de repente vai tentar dormir, vem aquela imagem já. Então eu preciso me conhecer. Inclusive para agir, né? Eu demorei um tempo até começar a conhecer, e que às vezes eu tenho que até, quando tem que ter um ADR, uma conversa com a patroa lá, que a gente tem que também começar bem, né? Então tem alguns momentos, eu digo, olha, hoje não está legal, não estou bem, hoje eu estou cansado, e o cansaço é um mau conselheiro, né? Hoje o dia foi muito difícil, muitas pressões, isso, aquilo e tal, e não estou muito legal. Pressão espiritual também, a gente começa a perceber que tem um momento adequado, então vamos fazer, vamos dormir, vamos, como diz o gaúcho, se aconselhar com o travesseiro, uma noite bem dormida, de sono, no outro dia tu acorda, faz uma prece, recomeça. Não, hoje está melhor. Hoje está em melhores condições, tá? Eu também me identifico, assim, às vezes, tem momentos que eu digo, não estou bem, vou sair, dar uma caminhada lá. Dá umas caminhadas, anda um pouquinho, cansa um pouco o corpo, esparece um pouco, aquilo muda um pouco a tua psicosfera. Tem um autoconhecimento, tá? Porque Kardec pergunta, qual é o caminho para a felicidade? Ele pergunta lá no Livro dos Espíritos. Os Espíritos, olha, conhece a ti mesmo, isso aí é uma sabedoria milenar. Os sábios da antiguidade já diziam, tá, mas tudo bem, mas tem um método prático, fácil, rápido, para que você possa se autoconhecer. E aí vem o Santo Agostinho, está lá na 919, né, na resposta, e dá uma sugestão, olha, faça como eu fazia quando estava encarnado, né? A gente só consegue se conhecer conforme a gente analisa o que a gente viveu, tá? Porque a gente já passou, já sei como é que eu reagi e tal, pronto. E aí ele diz assim, antes de dormir, se possível, todo dia, dá uma olhadinha, vê como é que é o teu dia. Aquilo que tu fez, que você te deu satisfação, que você vê que foi uma coisa boa, né? Que te deu planificação, tenta fazer mais vezes, mais ações como essa, parecida, extrapola. Se tem coisas que tu fez e sabe, está arrependida, não foi legal, podia ter agido de uma outra forma, podia ter silenciado, podia ter feito alguma ação diferente. Se você já identifica, procura a partir de agora corrigir. Se de repente você nem se dá conta, mas vem alguém lá e te diz, mas olha, você está falando muito fríspido, está sendo meio grosseiro, você não está escutando as pessoas, né? A pessoa vem lá e tu já quer te justificar. Calma, escuta primeiro o outro. Presta atenção, às vezes, porque às vezes os outros, né, conseguem ver as coisas para a gente, né? Eles enxergam aquele ponto cego que a gente não enxergava, né? Que a gente mesmo não se enxerga, então presta atenção, tá? E às vezes, assim, fica atento também, porque às vezes vem aquela situação, os espíritos, mas isso tu podia ter feito, mas olha, fulano, faz tanto tempo, fiquei sabendo que, né, tá de aniversário, ou que está com uma situação, e eu me lembrei, assim, me deu vontade de ligar, de mandar uma mensagem, me envolvi em outras coisas, não mandei, entende? Presta atenção também, aqueles momentos que às vezes vem uma lembrança e procura fazer, tá? Faz isso, tá? Faz essa etapa.
porque isso vai te deixar mais tranquilo, vai estabelecer vínculos, laços, você vive melhor. A vida, se a gente viver com o Evangelho no nosso coração, ela se torna mais simples, não sem desafios, mas o Evangelho nos fortalece, nos dá base, nos dá fé, nos dá sentido para que a gente enfrente qualquer desafio com mais coragem, com mais determinação. E certamente não é o que nos acontece que determina, mas é como eu reajo, como eu ajo, como eu escolho passar por aquele momento. É um caminho pedregoso? Tudo bem, vamos ver, será que eu não consigo umas havaianas, umas palmilhas lá para botar no fim dos pés para dar uma aliviada, não, de um jeito lá, quem sabe, de um jeito de escolher aonde pisar? Nós temos inteligência para isso, né? Então a gente precisa utilizar. E a doutrina espírita nos propõe que a gente tenha uma fé, mas uma fé raciocinada, uma fé equilibrada, que nos permite fazer boas escolhas, né? Ou escolhas, né? Que está dentro do nosso livre-arbítrio. Deus não escolhe por nós. Qual é o caminho que eu vou tomar? A gente pode buscar inspiração, isso, ver o coração, tudo, mas a escolha é nossa. Porque a semeadura, como disse Jesus, ela é sempre livre. Não poderia ser diferente, senão... E alguém escolheu por ti, deu errado. Mas tu me disse isso aqui, olha, agora eu estou passando. E acusar o outro, né? Se alguém fizesse as coisas para que você estivesse na felicidade, será que ia ter graça? Às vezes até a felicidade, o valor que tu dá é porque realmente tu sabe o sangue, o suor, a lágrima, o esforço que tu fez para chegar até lá. Então, por isso, ele tem sentido para você. Se tu recebeu às vezes de graça, parece que não tem muito sentido. Né? Então, é esse esforço que a gente precisa fazer. E o Evangelho certamente nos ajuda a gente viver melhor. Esse roteiro, esse companheiro, né? Ele nos dirige e pode nos levar adiante. Então, dentro da doutrina espírita, nós recebemos o auxílio dos espíritos, nós recebemos o auxílio vibratório quando eu venho na casa, eu me fortaleço, mas eu preciso carregar sempre no meu coração, sempre na minha mente, né? Essa máxima moral do Cristo, né? De tanto quanto possível, ver como eu posso ser o próximo de alguém e fazer, né? Fazer que do meu coração saia bondade, amizade, boas vibrações, porque quando eu espalho isso, certamente ao meu redor muda e o retorno, né? A consequência, né? Já que a semeadura é boa, a colheita também, né? No devido momento, ela será feita em abundância. E Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Então, que os benfeitores amigos possam nos envolver, nos amparar, né, na nossa jornada, dentro dos momentos de luta, de aflição que nós estamos passando, que a gente encontre, né, o amparo necessário, e que esta casa possa continuar sendo esse hospital que acolhe aqueles que estão cansados, sobrecarregados e que precisam deste abraço espiritual, deste aconchego, desse fortalecimento, né? E que seja também sempre essa escola que nos capacita, que nos ajuda, né? A que a gente mexa até com conteúdos que já estão dentro da gente, que a gente traz a nossa bagagem e que com o aclaramento que a doutrina espírita nos dá, a gente possa, então, viver cada vez melhor. Então, que Cristo esteja conosco, no nosso trabalho, no trânsito, nos nossos lares, nas nossas redes sociais, onde quer que a gente se encontre, que a gente seja verdadeiramente aquele que faz a diferença, o sal da terra, o cristão que tem um compromisso, não para mostrar para os outros, mas de viver, né, como filho de Deus, herdeiro do universo, e por isso, em ligação com o alto, né, viver em harmonia e ter esta possibilidade, esse quantum de paz, essa vida em abundância que nós já podemos ter, mesmo enfrentando desafios, mas que tem propósito, que tem significado e que não nos levam em nenhum momento ao desespero, porque a gente sabe que nenhuma prova, nenhum desafio, nenhuma aflição vai ser maior do que naquelas
que os nossos ombros, que a nossa capacidade de luta, de resistência pode suportar. Mas se a gente fizer com resignação, com coragem, com determinação, nós estaremos cada vez mais fortalecidos, melhores e certamente mais próximos da conexão com o alto, com a conexão com a espiritualidade. Você faz uma prece? Faço. Vamos todos juntos fazer então a nossa prece. Mestre amado, te pedimos mais uma vez, tu que conheces as nossas lutas mais íntimas, que sabe ainda daquilo que nos causa ansiedade, medo, alguma incerteza, venha estar conosco, nos tranquiliza, nos envolve, nos fortalece. Que dentro do nosso lar possa haver diálogo, possa haver companheirismo, possa haver respeito, possa haver alegria, possa haver união. Que nas oportunidades que eu tenha de usar os meus talentos, eu possa fazer com honestidade, com correção, sabendo que pequena ação ou grande projeto que eu estiver envolvido, ele terá boas consequências para a humanidade, mesmo que seja, naquele momento, somente uma pessoa, um animal, a natureza, a vida como um todo. Te pedimos, nesse momento turbulento que a Terra vive, que haja a oportunidade de que o coração dos homens, de alguma forma, seja tocado pela humanidade, pela fraternidade, que não haja lutas desiguais, lutas por supremacia, por disputas, por valores que são tão temporais, que a gente possa encontrar o caminho da união, da construção, do trabalho junto, do respeito, mesmo que tenhamos divergências, que possamos dialogar, conversar e formar pactos, construir cada vez mais as bases de uma sociedade justa, de uma sociedade de oportunidades, de um mundo que possa dar condições a todo aquele que deseja servir, trabalhar, aprender, usar os seus talentos, que tenham essa oportunidade. Que os benfeitores amigos envolvam aqueles que atuam nos hospitais, nos presídios, nas escolas, nas comunidades. Muitas vezes profissões com tantos desafios, mas que não desistam, que prossigam, não só pelo ganha-pão, mas pelo ideal de transformar, de salvar, de aliviar as dores, de renovar a esperança. Se conosco, Senhor, e que ao sairmos aqui hoje, nós possamos retornar aos nossos lares, em segurança, em paz, e que a ambiência que lá encontrarmos, ela possa estar revestida das mesmas vibrações que aurimos nesse instante, nesta casa. Muito obrigado, Senhor, pelas vibrações, pelo passe espiritual, por toda essa energia e os bons fluidos que nos envolvem na noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. Eu não sei se o senhor já foi lá no Cará, no Bom Jesus. Já tive lá. A sociedade. Quarta-feira a gente estava falando sobre isso na nossa aula.
Francisco Spinelli foi lá nos visitar. Eu era criança ainda, era o meu avô, o seu João Fernandes. E ele foi a cavalo. E até a Ionara, minha irmã, estava falando, né, que hoje é tão fácil, né? A gente vai receber o presidente da Federação Espírita aqui, a minha prima Jamile recebe lá. E é tudo mais fácil, né? Hoje em dia. Obrigada pela palestra, pela visita. E eu acho que a gente tem que agradecer com umas palminhas. Que Deus abençoe. Esse mês a gente vai ter palestras visitantes durante todo o mês, né? O mês de aniversário da nossa casa. E aí a Ionara vai dar os recadinhos. É o Vinícius Lousada semana